Fica frio. Toda a fantástica doutrina do fogo do inferno, um fogo que arde, mas nunca se consome, é uma das mais ultrajantes doutrinas estúpidas e ignorantes que foi inventada por clérigos igualmente estúpidos e ignorantes. Quem realmente a inventou, ninguém sabe, mas é fortemente mantida como uma doutrina pela Igreja. Mesmo o menor conhecimento do mundo espiritual revela a impossibilidade disso, porque é contra as verdadeiras leis da existência espiritual. Isso, no que concerne no sentido literal. Que dizer da blasfêmia chocante que isso envolve? Quando Erwin, Ruth e eu estivemos na Terra, tínhamos que crer que Deus, o Pai do Universo, realmente pune pessoas, condenando-as a arder em chamas do inferno pela eternidade afora. Poderia haver caricatura mais grotesca de Deus do que aquela que a ortodoxia professa idolatrar. As igrejas, de qualquer denominação, construíram uma concepção monstruosa do celeste Pai eterno. Por um lado, fizeram dele uma montanha de corrupção à boca pequena, gastando enormes quantias de dinheiro para erigir igrejas e capelas para sua glória, fingindo uma contrição submissa por tê-lo ofendido, ao declarar que temem aquele que é todo amor. Por outro lado, temos o quadro de um Deus que, sem a menor compunção, atira pobres almas humanas numa eternidade do pior de todos os sofrimentos, queimar nas chamas que são inextinguíveis. Somos ensinados a implorar com desenvoltura pelo perdão de Deus. O Deus da Igreja é um ser de humores extraordinários. Deve ser continuamente aplacado. Não é certo que, ao termos implorado o perdão, vamos consegui-lo. Ele deve ser temido, porque pode atirar sua vingança sobre nós a qualquer momento. Jamais sabemos quando ele fará isso. Ele é vingativo e jamais perdoa. Manda tantas trivialidades que estão incorporadas nas doutrinas e dogmas da Igreja, que logo expõe a uma grande mente, mas pequena. Fez o portal para a salvação tão estreito, que poucos, muito poucos estarão aptos a atravessá-lo. Construiu no plano terreno uma vasta organização conhecida como a Igreja, para ser a única depositária da verdade espiritual, uma organização que não sabe praticamente nada do modo de vida no mundo espiritual, mesmo assim ousa colocar leis aos encarnados, ousa dizer o que está na mente do grande Pai do Universo, e ousa desacreditar seu nome ao conferir a ele atributos que jamais poderia possuir. O que tais mentes bobas e insignificantes sabem do grande e onipotente Pai de amor? Vejam bem, de amor. Então, relembremos todos os horrores que já enumerei. E mais uma vez, encaremos isso, um céu com tudo que é lindo, um céu de mais belezas que a mente de um homem poderia compreender, um céu do qual tentei descrever um mínimo fragmento, onde tudo é paz, benevolência e amor entre os companheiros. Todas essas coisas são construídas pelos habitantes destes reinos, e são sustentadas pelo Pai do céu em seu amor pela humanidade. Que dizer dos reinos inferiores, os lugares trevosos que agora estamos visitando? É por os estarmos visitando que comecei a falar desta maneira, porque ao estar nessa escuridão conscientize-me da única grande realidade da vida eterna, que as esferas mais altas dos céus estão ao alcance de todas as almas mortais, isto é, nascidas na terra. A potencialidade para a progressão é ilimitada, e é o direito de cada espírito. Deus não condena ninguém. O homem condena-se a si mesmo, mas não o faz eternamente, dá um repouso, e é quando se move para diante, espiritualmente. Todos os espíritos odeiam os planos inferiores pela tristeza que há lá, e por outra razão. E por esta razão, grandes organizações existem para ajudar cada alma que ali habita a sair de lá, em direção à luz. E este trabalho continua através dos tempos incontáveis, até que a última alma seja trazida para fora destes lugares horrendos, e finalmente tudo esteja como o Pai do Universo queria que estivesse. Temo que isso tenha sido uma longa digressão, portanto, voltemos às nossas viagens.
devem se lembrar a minha menção aos muitos perfumes e cheiros celestiais que vêm das flores e que flutuam no ar. Aqui, nestes reinos inferiores, acontece justamente o contrário. Nossas narinas primeiramente foram invadidas pelos odores mais asquerosos, odores que nos lembraram o cheiro de carniça na terra. Eram nauseantes, e temi que fossem insuportáveis para Ruth, e sem dúvida para mim. Mas Edwin advertiu-nos para que tratássemos isso da mesma forma com que mascaramos a baixa temperatura, simplesmente fechando nossa mente a isso, e ficaríamos quase sem pensar em sua existência. Apressamo-nos a fazer isso, e obtivemos sucesso perfeitamente. Não é somente a santidade que tem seu odor. Em nossos passeios através de nossos reinos, podemos aproveitar todas as incontáveis delícias e belezas, juntamente com as alegres conversas de seus habitantes. Aqui, nos planos trevosos, tudo é deserto e desolado. O grau bastante baixo de luminosidade lança uma névoa por toda a região. Ocasionalmente, podíamos ver de relance faces de alguns infelizes, enquanto passávamos. Alguns eram, indubitavelmente, maldosos, mostrando a vida de vícios que tiveram na terra. Alguns revelavam a miséria, a avareza, a besta bruta. Havia pessoas aqui de todas as camadas sociais da vida terrena, desde os tempos atuais, até lá para os séculos passados. E aqui há uma conexão com nomes que podiam ser lidos naquelas verdadeiras histórias das nações na biblioteca que visitamos em nosso plano. Edwin e seu amigo disseram-nos que ficaríamos intimidados com o catálogo de nomes, bem conhecidos da história, de pessoas que estavam vivendo aqui nas profundezas, nestas regiões infestas, homens que perpetraram vilanias e atos maldosos em nome da sagrada religião, ou pela ganância desprezível por bens materiais. De muitos desses infelizes não se podia aproximar, e ficariam assim, talvez por inúmeros séculos mais, até que, por sua própria vontade ou esforço, movam-se avidamente na direção da luz do progresso espiritual. Podíamos ver, conforme andávamos, bandos de almas parecendo dementes a caminho de algum intento maldoso, se pudessem achar o caminho para tanto. Seus corpos externavam as mais repulsivas e horríveis malformações e distorções, o reflexo absoluto de suas mentes malvadas. Muitos deles pareciam velhos, e disseram-me que, apesar de que talvez tais espíritos estejam ali por muitos séculos, não era a passagem do tempo que mexera em suas faces, mas suas mentes doentias. Nas esferas mais elevadas, a beleza das mentes rejuvenesce as feições, tira os sinais dos problemas e sofrimentos da terra, apresentam aos olhos o estado físico do desenvolvimento físico que, no período de nossas vidas na terra, chamávamos de flor da idade. Os vários sons que ouvíamos combinavam com os arredores medonhos, desde roucas risadas enlouquecidas, até o grito agudo de alguma alma atormentada, tormento infligido por outros tão malvados quanto ele mesmo. Uma ou duas vezes, vieram falar conosco uns mais corajosos que estavam ali em alguma tarefa de ajudar estes mortais aflitos. Ficaram felizes em nos ver e conversar conosco. Podíamos vê-los na escuridão, e eles podiam nos ver, mas estávamos invisíveis para os demais, já que providenciamos essa mesma proteção para os planos tenebrosos. No nosso caso, Edin estava tomando conta de todos nós coletivamente, como recém-chegados, mas aqueles cuja vida é dedicada ao socorro tinham, cada um, seus meios próprios de proteção. Se qualquer sacerdote, ou teólogo, pudesse ao menos vislumbrar as coisas que Edwin, Ruth e eu vimos por aqui, nunca mais diria, enquanto vivesse, que Deus, Pai de amor, condena qualquer mortal a tais horrores. O mesmo sacerdote, vendo esses lugares, não condenaria ninguém a ele. Seria ele mais bondoso ou misericordioso que o Pai de amor? Não. É o homem que se qualifica para esse estado de existência depois que passa ao mundo espiritual. Quanto mais eu via dos planos trevosos,
mas percebia quão fantasioso é o ensino da Igreja Ortodoxa a qual pertenci quando na Terra, sobre o local denominado Inferno Eterno, a ser governado por um príncipe das trevas, cujo único desejo é trazer todas as almas ao seu domínio, e de quem não há como escapar, uma vez tendo adentrado em seu reino. Haveria uma entidade como esse príncipe das trevas? Deveria haver, concebivelmente, uma alma infinitamente pior que todas as outras, talvez fosse chamado assim, e por isso seria considerado um verdadeiro rei do mal. Edin nos contou que não existe a menor evidência de tal personagem. Houve os de esferas mais elevadas que vasculharam cada polegada dos reinos inferiores, e não descobriram tal ser. Também houve os que têm sabedoria prodigiosa, e que positivamente afirmaram que a existência de tal personagem não tem fundamento, de fato. Sem dúvida, há muitos que, coletivamente, são muito mais maldosos que seus companheiros de escuridão. A ideia de que um rei do mal exista, com a função direta de fazer oposição ao rei dos céus, é estúpida, é primitiva, se não bárbara. O diabo, como um indivíduo solitário, não existe, mas uma alma malvada pode ser chamada de diabo e, neste caso, há muitos e muitos diabos. É essa fraternidade, de acordo com os ensinos da ortodoxia da Igreja, que constitui o único elemento do regresso do espírito. Podemos dar risadas pelos absurdos de tais ensinamentos. Não é novidade alguns maravilhosos e ilustres espíritos serem chamados de diabo. Ainda mantemos nosso senso de humor, e nos diverte bastante, algumas vezes, ouvir algum pastor estúpido, cego espiritualmente, pregar que sabe sobre as coisas do espírito, das quais ele é, na realidade, totalmente ignorante. Os espíritos têm costas largas, e podem suportar o peso de tal lixo falacioso sem sentir nada a não ser pena destas almas cegas. Não é minha intenção em dar mais detalhes destes reinos trevosos. Pelo menos, não agora. O método da Igreja de aterrorizar as pessoas não é o método do mundo espiritual. É bastante que enfatizemos as belezas do mundo espiritual, e tentemos mostrar algo das glórias que esperam cada alma quando sua vida terrena terminar. Fica a cargo de cada um, individualmente, este lindo reino ser atingido mais cedo, ou mais tarde. Consultamos-nos uns aos outros, e decidimos que seria bom retornarmos ao nosso reino. E assim fizemos nosso caminho de volta às terras de névoa, passamos por ali rapidamente, e mais uma vez chegamos ao nosso celestial plano, com o ar cálido e balsâmico a nos envolver. Nosso novo amigo dos reinos trevosos deixou-nos aí, depois de expressarmos nossos agradecimentos por seus bondosos serviços. Pensei que era bem tempo de ir até minha casa dar uma espiada, e pedi que Ruth e Edinho me acompanhassem, já que não queria estar sozinho, nem ficar separado de suas companhias agradáveis. Ruth não tinha visto minha casa ainda, mas tinha imaginado, como disse, como ela seria. E pensei que um pouco de fruta do jardim seria agradável depois de nossa visita, curta como pensamento, aos reinos inferiores. Tudo em casa estava em perfeita ordem, como eu a tinha deixado para ir aos nossos passeios, como se houvesse alguém permanentemente tomando conta dela. Ruth expressou sua aprovação para tudo o que viu, e congratulou-me a respeito da escolha da casa. Em resposta às minhas perguntas quanto à agência invisível responsável pela ordem na casa durante minha ausência, Edin respondeu-me fazendo uma pergunta: o que havia para perturbar a ordem da casa? Não pode haver poeira, porque não há decadência de nenhuma forma. Não pode haver sujeira, porque aqui, no mundo espiritual, não há quem a cause. Os cuidados caseiros, que são tão familiares e tão cansativos no plano terreno, aqui não existem. A necessidade de prover o corpo com comida foi abandonada quando abandonamos nosso corpo físico. Os adornos da casa, como quadros e tapeçarias, jamais precisam de renovo, porque não perecem. Perduram até que desejemos dispensá-los por outras coisas. Então,
O que sobra que requer atenção. Temos, portanto, apenas que sair de nossas casas deixando portas e janelas abertas. Nossas casas não têm trancas e podemos retornar quando quisermos, para encontrar e ver que tudo está como deixamos. Podemos achar alguma diferença, alguma melhora. Podemos descobrir, por exemplo, que algum amigo apareceu enquanto estivemos fora, e deixou-nos algum presente, algumas flores maravilhosas, talvez, ou algum outro toque de carinho. Por outro lado, descobrimos que nossa própria casa convida-nos a sermos bem-vindos, renovando nosso sentimento de estarmos em casa. Ruth passeou sozinha por toda a casa. Não temos formalidades estúpidas por aqui, e ofereci a ela que fizesse da casa como sua quanto quisesse, e que fizesse o que lhe agradasse. O estilo antigo da arquitetura apelava por sua veia artística, e ela deleitou-se com os antigos painéis de madeira e os entalhes. O entalhe era meu adorno, de épocas passadas. Ela chegou até a minha pequena biblioteca, e ficou interessada em ver meus trabalhos entre os outros nas prateleiras. Um livro, em particular, atraiu-a, e estava folheando quando cheguei. Só o título já revelava muito para ela, como disse, e então pude sentir sua suave simpatia chegando até mim, quando ela soube qual era minha grande ambição, e ofereceu-me toda a ajuda que pudesse dar no futuro, quanto à realização desta ambição. Assim que ela completou a revisão da casa, seguimos para a sala de estar, e Ruth fez a Erin uma pergunta que estive querendo fazer há algum tempo. Em algum lugar tem mar? Se havia lagos e rios, então talvez houvesse mar. A resposta de Erin encheu de alegria. Claro, temos a praia, e é linda também. Ruth insistiu em ser logo conduzida até lá e, com a guarda de Edwin, partimos. Logo estávamos passeando ao longo de um lindo trecho de campo aberto com a grama parecendo um tapete de veludo verde sob nossos pés. Não havia árvores, mas havia vários tufos de lindos arbustos, e, claro, cheio de flores nascendo por toda parte. Finalmente, chegamos a uma ladeira e sentimos que o mar deveria estar além dela. Uma caminhada curta nos trouxe até o topo do campo gramado, e então o mais glorioso panorama oceânico descortinou-se diante de nós. A visão era simplesmente magnificente. Jamais esperei ver tal mar. Sua coloração era a mais perfeita reflexão do azul do céu acima, e mais, refletia uma miríade das cores do arco-íris a cada menor onda. A superfície da água estava calma, mas sua calma de forma alguma implicava que a água estivesse sem vida. Não há coisas como água estagnada ou sem vida por aqui. De onde estávamos, podia-se ver ilhas de tamanho considerável à distância, ilhas que pareciam muito atrativas e que deveriam ser visitadas. Abaixo de nós havia uma faixa estreita de praia, onde podíamos ver pessoas sentadas à beira da água, mas não havia sinais de estar lotada. E flutuando sobre esse mar soberbo, perto, à mão, alguns mais distantes, havia os mais lindos barcos, apesar de eu achar que não estou fazendo justiça chamando-os meramente de barcos. Iate seria mais apropriado. Imaginei quem seria o proprietário dessas finas embarcações, e ele disse-nos que poderíamos tê-las, se desejássemos. Muitos dos proprietários moravam ali, não tendo outra casa senão o seu barco. Não fazia diferença. Poderiam viver ali sempre, pois aqui temos um eterno verão. Uma curta caminhada por uma estradinha sinuosa trouxe-nos à arenosa beira do mar. Edwin informou-nos que era um oceano limpo, e que em nenhum lugar era muito fundo, comparando-se com os mares terrestres. Sendo impossíveis as tempestades de vento por aqui, a água estava sempre suave, e como todas as águas deste reino, tinha uma temperatura agradável que não fazia os banhistas sentirem frio, ou mesmo arrepios. Era, claro, perfeitamente flutuante, não tendo nenhum elemento ou característica que ferisse, mas, ao contrário, era sustentador vital.
Tomar banhos em suas águas era experimentar uma perfeita manifestação de força espiritual. A areia sobre a qual estávamos andando não dava nenhuma má impressão associada com as praias do plano terrestre. Não cansava andar nela. Apesar de que tinha toda a aparência de areia como sempre a conhecemos, ao trato era firme em consistência, apesar de macia ao toque das mãos. De fato, esta qualidade peculiar fazia parecer um gramado bem tratado ao se andar, de tão próximos que eram os grãos. Enchemos as mãos de areia, e deixamos que corresse pelos dedos, e grande foi a nossa surpresa ao vermos que não as deixava arenosas, mas ao toque aproximava-se a um macio e suave pó. Ao ser examinada bem de perto, era sem dúvida sólida. Era um dos fenômenos mais estranhos que eu já tinha visto até então. Edin disse que era por termos feito, neste caso em particular, um exame mais minucioso daquilo a que fomos apresentadas até então. Acrescentou que se tivéssemos escolhido fazer um escrutínio cuidadoso de tudo o que viramos, fosse o chão por onde andamos, a substância de que era feita nossas casas, ou mil e um outros objetos que perfazem o mundo espiritual, estaríamos vivendo um contínuo estado de surpresa, e teríamos tido a revelação de que tínhamos apenas uma pequena ideia, mas somente uma pequena ideia, da magnitude da grande mente, a maior mente do universo, que sustenta este e todos os outros mundos. Na verdade, os grandes cientistas do plano terrestre descobrem, quando vêm morar no plano espiritual, que eles têm um mundo completamente novo sobre o qual começar um novo curso de investigações. Começam como se fosse do nada, mas com suas experiências terrenas por trás. E que alegria têm, em companhia de seus colegas cientistas, ao sondar os mistérios do mundo espiritual, ao coletar os dados, comparar o novo conhecimento com o antigo, registrá-los para o benefício de outros e dar os resultados de suas investigações e descobertas. E, para tanto, eles têm os recursos ilimitados do mundo espiritual para usar. E a alegria em seus corações. Nosso pequeno experimento com a areia levou-nos a colocar nossas mãos no mar. Ruth mal esperava para testar se era salgada, mas não, para sua surpresa. Até onde pude observar, ela não tinha gosto de nada. Era um mar mais em virtude de sua grande área e as características das terras adjacentes, do que outra coisa. Em outros aspectos, assemelhava às águas dos regatos e lagos. Em aparência geral, o efeito era totalmente diferente aos oceanos terrestres, devido, entre outras coisas, ao fato de que não havia um sol para dar sua luz de um lado somente, para causar a mudança de aspecto conforme a direção da sua luz mudasse. A emanação de luz da grande fonte central de luz no mundo espiritual, constante e imutável, dá-nos um dia perpétuo, mas não se deve achar que esta constância e mobilidade da luz signifiquem uma terra monótona ou sem mudanças, ou um local beira-mar. Há mudanças acontecendo o tempo todo, mudanças de cor como jamais o homem sonhou, até que venha para o mundo espiritual. Os olhos de um espírito podem ver tantas coisas lindas no mundo espiritual que os olhos dos encarnados não podem, a menos que sejam dotados com a visão espiritual. Queríamos muito visitar uma das ilhas que podíamos ver à distância, mas Ruth sentia que seria uma boa experiência viajar sobre o mar numa destas finas embarcações que estavam perto da praia. Mas surgiu uma dificuldade, isto é, parecia que podia surgir, quanto ao barco. Se, como eu tinha entendido, estes eram particulares, deveríamos primeiramente conhecer algum dos proprietários. Edwin, entretanto, podia ver o quanto Ruth queria andar sobre as águas, e logo explicou a posição exata, para sua alegria sem limites. Parecia que um destes barcos elegantes pertencia a um amigo dele, mas, por outro lado, poderíamos ser bem-vindos a bordo em qualquer um deles, apresentando-nos, se quiséssemos observar esta formalidade, já que era desnecessária, a quem encontrássemos a bordo. Já não tínhamos recebido, onde quer que tivéssemos ido,
aquela recepção amistosa e a segurança de que éramos bem-vindos. Então, não deveria haver qualquer obstáculo, no caso dos barcos no mar, a fundamental regra de hospitalidade que vigora no mundo espiritual. Edin dirigiu nossas atenções para um lindo iate que estava ancorado perto da praia. De onde estávamos, parecia que era dos mais cuidados. Nossa opinião depois foi confirmada. Era construída em linhas graciosas, e a grande proa prometia grande poder e velocidade. Parecia muito igual a um iate da Terra, isto é, externamente. Edwin enviou uma mensagem ao proprietário, e em resposta recebeu um convite instantâneo, extensivo a todos nós. Portanto, não gastamos mais tempo, e vimos-nos no deck deste lindo iate, sendo cumprimentados com grande alegria por nosso anfitrião que, imediatamente, levou-nos para apresentar-nos a sua esposa. Ela era muito agradável, era bastante claro de se ver que os dois formavam um casal perfeito. Nosso anfitrião podia ver que Ruth e eu estávamos bastante ansiosos para conhecer o barco, e sabendo pelo Edwin que não éramos antigos no mundo espiritual, teve mais prazer em nos mostrar. Nossas primeiras observações de perto mostraram-nos que muitos dispositivos e ajustes que são essenciais nos barcos da Terra que eram ausentes. Este agregado indispensável, a âncora, por exemplo. Não havendo ventos, marés ou correntes nas águas espirituais, uma âncora torna-se supérflua, apesar de que nos disseram que alguns proprietários de barcos têm-nas meramente como enfeites, e porque não sentem que seus veleiros estariam completos sem elas. Havia espaço sem limites no deck, com uma grande quantidade de cadeiras longas muito confortáveis. Embaixo do deck havia salões e espreguiçadeiras. Eu podia ver que Ruth estava desapontada porque não achava nenhuma evidência de motor que impulsionasse a embarcação, e ela concluiu naturalmente que o iate era incapaz de movimento independente. Compartilhei de seu desapontamento, mas Edin tinha no olhar uma centelha indicando que devia ter me dito que as coisas nem sempre são o que parecem ser, no mundo espiritual. Nosso anfitrião havia recebido nossos pensamentos, e imediatamente levou-nos ao tombadilho. Qual foi nosso espanto quando vimos que estávamos, gentil e lentamente, nos afastando da praia. Os outros riram alegremente da nossa confusão, e corremos para a lateral para observarmos nosso curso na água. Não havia erro nisso, estávamos nos movendo, e ganhando velocidade conforme seguíamos. Retornamos para o tombadilho e pedimos uma rápida explicação desta aparente feitiçaria. 10. Visitação. Nosso anfitrião disse-nos que o poder do pensamento é quase ilimitado no mundo espiritual, e quanto maior o poder de qualquer esforço de concentração do pensamento, maiores serão os resultados. Nosso meio de locomoção pessoal aqui é pelo pensamento, e podemos aplicar os mesmos meios naquilo que a Terra chama de objetos inanimados. Claro, nada no mundo espiritual é inanimado, e, por causa disso então, nossos pensamentos podem exercer influência direta sobre as incontáveis coisas dos quais o mundo espiritual é composto. Barcos devem flutuar e mover sobre as águas, são animados pelas forças vivas que animam a tudo por aqui, e se queremos que se movam sobre as águas, temos apenas que focar nossos pensamentos naquela direção e com aquela intenção, e nossos pensamentos produzem o resultado desejado do movimento. Poderíamos, se quiséssemos, chamar nossos amigos cientistas para que nos providenciassem uma maquinaria esplêndida para suprir o poder motor, e eles ficariam encantados em nos atender. Mas teríamos que focar nossos pensamentos na maquinaria para fazê-la gerar a força necessária para andar. Porque, então, dar toda esta volta para produzir o mesmo resultado, quando podemos conseguir diretamente com a mesma eficiência. Mas não se deve concluir que alguém possa mover um barco através da água meramente pensando que ele vai fazer isso. Requer, como tantas coisas, o conhecimento necessário, sua aplicação em linhas bem ordenadas, e prática naquela arte.
Uma aptidão natural ajuda muito nestes assuntos, e nosso anfitrião contou-nos que ganhou prática em muito pouco tempo. Uma vez que se atinge a habilidade, ela traz, conforme ele disse, um sentimento de satisfação pelo poder aplicado corretamente, e não somente o poder, mas o poder do pensamento, de uma forma que talvez não seja possível em algumas outras formas. Perfeito como o nosso movimentar através dos reinos, também o movimento de um objeto tão grande, simples e facilmente, aumenta a maravilha de toda a vida espiritual. Nosso anfitrião explicou que este era apenas o seu ponto de vista, mas não deveria ser tomado como axioma. Seu entusiasmo aumentava com seu entusiasmo pela água e pelo amor aos barcos. Percebemos que ele guiava o barco da maneira usual, com o leme operado pela direção, no tombadilho. Isto, disse, era porque achava o suficiente trabalhar para prover o movimento do barco. Entretanto, se desejasse, poderia combinar as duas ações em apenas uma. Mas ele preferia usar o velho método de pilotar com as mãos, já que dava trabalho físico também, o que era, por si só, um prazer. Uma vez iniciado o movimento do barco, ele podia esquecer isso até que desejasse parar. O mero desejo de parar, rápida ou gradualmente, fazia a embarcação ficar imóvel. Não havia medo de acidente. Eles não existem, não podem existir, nestes reinos. Durante todo o tempo em que nosso anfitrião estava explicando estes detalhes a Ruth e a mim, Edin ficara conversando com a esposa dele. Nossa velocidade havia aumentado e estamos indo em direção a uma das ilhas. O iate estava viajando através do mar no movimento mais perfeito e firme. Não havia vibração, naturalmente, da maquinaria, mas o verdadeiro movimento através das águas podia ser perceptivelmente sentido, enquanto os sons das pequenas ondas sendo cortadas formavam as mais lindas notas musicais e harmonias, assim como as muitas cores da água mudavam de tonalidade e matizes. Observamos que, ao passarmos, a água rapidamente voltava à sua forma original, não deixando sinal de termos passado por ela. Nosso anfitrião guiava a embarcação habilmente e, pelo aumento ou diminuição da velocidade, ele podia criar, pelo grau diferente do movimento das águas, as mais notáveis mudanças de cor e sons musicais, cintilações brilhantes do mar mostrando quão vivo ele é. Correspondia ao menor movimento do barco, como se estivessem em completa união, e de fato estavam. Ruth ficou completamente estática em seu deleite, e correu para a esposa de nosso anfitrião em completo prazer pela nova experiência. Ela, que apreciara muito os sentimentos da nossa jovem amiga, estava também entusiasmada. Apesar de não ser novidade, no sentido de ser a primeira experiência, ela disse que jamais deixara de se encantar, mesmo tendo se tornado familiarizada com sua casa-barco, com a gloriosa distribuição que provê tais belezas e prazeres aos habitantes das localidades espirituais. Agora já estávamos nos aproximando da ilha o suficiente para vermos bastante bem, e o barco fez a curva e seguiu a linha da costa. Depois de continuar neste percurso por um tempo, navegamos a uma pequena baía que formava pitorescamente um porto natural. A ilha certamente cedeu nossas expectativas pela beleza de seu cenário. Não havia muitos habitantes nela. As casas que vimos eram mais casas de verão que de outro tipo. Mas o que chamou a atenção era o número de árvores, nenhuma delas muito alta, mas todas vigorosamente desenvolvidas. Nos galhos podíamos ver grupos de lindos pássaros, cuja plumagem apresentava cores em profusão. Alguns dos pássaros estavam nos sobrevoando, outros, a maior variedade, estavam andando majestaticamente pelo chão. Mas todos eles não tinham medo de nós. Andaram conosco, conforme passeamos, e quando levantamos nossos braços, alguns pequeninos vinham pousar em nossos dedos. Pareciam nos conhecer, saber que era impossível que algum mal lhes acontecesse. Não precisavam fazer buscas constantes de comida,
nem exercitar uma vigilância constante contra os que, na terra, seriam seus inimigos. Eram, como nós, partes do eterno mundo espiritual, gozando, como nós suas vidas eternas. Sua existência era apenas outra coisa, dentre milhares que nos são dadas para nosso prazer. Os pássaros que tinham a plumagem mais colorida eram, evidentemente, das espécies que vivem nas partes tropicais do plano da Terra, e que nunca são vistos pelo olho humano até que ele venha ao mundo espiritual. Pela perfeita adaptação à temperatura, podiam viver com conforto entre os de aparência menos espetacular. Todo o tempo estiveram cantando e choreando numa sinfonia de sons. Não era cansativo, apesar da intensidade do som emitido, porque os extraordinários tipos de tonalidades mesclavam-se uns aos outros. Nem o som era agudo, apesar do canto dos minores serem mais altos. Mas o que deliciava era sua fraterna confiança em nós, em comparação com os pássaros da terra, cuja vida lá os leva a viver em outro mundo. Aqui somos parte do mesmo mundo livre, e o entendimento entre os pássaros e nós era recíproco. Quando falamos a eles, parece-nos que eles entendem o que queremos dizer, e da mesma forma, parece que sabemos o que dizem seus pensamentos. Chamar algum pássaro em particular significa que aquele pássaro entende, e ele vem até nós. Nossos amigos, claro, já haviam visto tudo isto antes, mas para Ruth e para mim era novo e uma experiência maravilhosa. Ocorreu-me o pensamento de que se eu tivesse pensado bem no tema, e talvez tivesse usado um pouco mais minha inteligência, teria sabido que veríamos algo assim. Porque teria, perguntei-me, o grande Pai do céu criado todos os lindos pássaros somente para o plano terrestre, e fazê-los viver em locais que são, frequentemente, inacessíveis ao homem, que quase não pode vê-los nem se alegrar com eles. E mesmo os que podem ser vistos, estarão em perigo para sempre. Seriam negadas ao distante mundo espiritual as lindas coisas que nos são dadas no mundo terreno. Aqui estava a resposta diante e em torno de nós. É da vaidade e da presunção do homem pensar que tal beleza fora criada expressamente para seu prazer apenas enquanto na terra. O homem encarnado pensa que tem o monopólio da beleza. Quando desencarna, eventualmente acorda para o fato de que jamais tinha visto quanta beleza pode haver, e fica silencioso e humilde, talvez pela primeira vez em sua vida. É uma lição salutar, o acordar em espírito, acredite, meu caro amigo, com o choque que acompanha. O movimento perfeito de cores de todos os passarinhos que podíamos ver sobre nós era quase demais para ser visto em uma só visita. Estava além da descrição, nem ao menos esperávamos por isso. Passeavam deliciosamente pelo arvoredo, passavam o murmúrio musical dos riachos, pelas clareiras de grama veludada, num perfeito reino de fadas da natureza. Encontramos pessoas pelo caminho, que nos cumprimentavam ou acenavam. Todos ficavam alegres entre os pássaros. Contaram-nos que esta parte da ilha era destinada exclusivamente aos pássaros, e que nenhuma outra forma de vida animal se intrometia ali. Não que houvesse medo ou perigo de que algo os machucasse, porque seria impossível, mas porque ficavam mais felizes com os de sua espécie. Logo voltamos ao barco e pusemo-nos ao mar novamente. Estávamos interessados em descobrir onde nosso anfitrião tinha adquirido sua casa flutuante. Esta peça intrincada de se construir requeria especialistas, certamente, para projetá-la, e outros para construí-la. Ele nos contou que um barco é construído com as mesmas condições que as casas espirituais, ou qualquer outra edificação. Um pré-requisito seria que devemos ter merecimento para o direito de possuí-lo. Isso entendemos. O que, então, acontecia com as muitas pessoas do mundo espiritual que na Terra desenhavam e construíam barcos de todos os modelos, tanto como forma de ganhar a vida, quanto por recreação? Teriam esses últimos que abandonar seu prazer, quando poderiam continuar com seu artesanato.
Aqueles têm os meios e o motivo para continuar com sua tarefa, tanto pelo trabalho quanto pela diversão. E pode ser dito que apesar de muitos construírem seus barcos pelo prazer de assim fazerem, também dão grande prazer a muitos outros que gostam do mar e de embarcações. Seu prazer torna-se seu trabalho, e seu trabalho é prazer. A tarefa de realmente construir uma embarcação é altamente técnica, e os métodos do mundo espiritual, tão diferentes dos da Terra, têm que ser dominados. Apesar de que devamos ter merecimento para possuir uma no mundo espiritual, temos ajuda dos amigos na construção real. Podemos formar em nossas mentes, quando na Terra, um modelo de algo que desejamos ter, um jardim, uma casa, qualquer coisa. Será, então, um pensamento forma, e será convertido em verdadeira substância espiritual pela ajuda de especialistas. Nosso retorno foi tão gostoso quanto a ida. Quando chegamos, nosso anfitrião estendeu um convite permanente para que os visitássemos a bordo sempre que quiséssemos, para termos o prazer de um passeio velejando no mar. Enquanto andávamos na areia da praia, Edin fez-nos recordar o grande prédio no centro da cidade, dizendo-nos que muito em breve haveria a visita de um ser dos reinos mais elevados e, por isso, muita gente se reuniria no templo com a cúpula. Gostaríamos de ir com ele. Não era, de forma alguma, para se considerar um ato específico para a adoração a este personagem que estava visitando o plano. Tais coisas, como a adoração, não requerem esforços conscientes, vêm espontaneamente do coração, mas nosso visitante traria com ele não somente sua radiação, mas também a radiação da esfera celestial a qual pertencia. Imediatamente expressamos nosso desejo de ir com ele, já que sentimos que não teríamos nos aventurado em ir até lá sozinhos. Até agora só estávamos sob a guarda de Edwin. Enquanto caminhamos pela larga avenida com árvores e jardins, tomamos parte de uma grande leva de pessoas que iam na mesma direção, e obviamente para o mesmo propósito. Estranho dizer, mas, apesar de estarmos entre tanta gente, jamais sentimos, coisa comum na Terra, a impressão de estar no meio de uma imensa multidão. É uma sensação extraordinária, e Ruth sentia a mesma coisa. Supusemos que sentiríamos as antigas sensações, o medo de que, no meio desta imensa assembleia, houvesse confusão ao que estamos acostumados no plano da Terra, os empurrões e o barulho, e sobretudo a sensação de tempo passando, quando deveríamos sentir nosso prazer acima de qualquer coisa. Ter estas ideias era bem ridículo, e Ruth e eu rimos de nós mesmos, e Edwin também, por expressarmos tais noções, ou nos atermos a elas por momentos. Sentimos, porque sabíamos, que tudo estava em perfeita ordem, que todo mundo sabia o que fazer ou para onde ir, não havia questão de superioridade de outros sobre nós, no sentido de privilégios. Sentimos que éramos esperados pelo que daríamos de nós, e que cumprimentos pessoais de boas-vindas estavam esperando por nós. Não era o suficiente para banir todos os sentimentos de desconforto ou intranquilidade? Havia, além do mais, uma unidade de pensamento entre nós que não era possível na Terra, mesmo entre os de mesma crença religiosa. Qual religião terrena haveria, onde todos os seus congregados sejam totalmente de mesmo pensar? Não há nenhuma. Tem sido o pensamento essencial na Terra que elevar agradecimentos ou reverências ao Ser Supremo deva ser um ritual complexo, com cerimônias e fórmulas, com credos e dogmas e crenças estranhas, sobre as quais há tanta diversidade de pontos de vista quantas sejam as religiões diferentes. Deve ser relembrado que já contei sobre o estabelecimento de comunidades aqui no mundo espiritual daqueles que têm a mesma religião. Portanto, neste ponto, o mundo espiritual não está melhor que na Terra. Quando a Terra se tornar realmente iluminada, estas comunidades irão desaparecer. É a cegueira e estupidez do mundo terreno que é a causa de estarem aqui assim. Dão-lhes tolerância, e devem exercer tolerância entre eles, ou,
De outra forma, serão banidos daqui. Não devem jamais tentar influenciar ou coagir alguém ao credo de suas doutrinas errôneas. Devem ficar confinados estritamente entre si, mas são perfeita e absolutamente livres para praticar sua religião falsa entre eles. A verdade os espera no limiar de suas igrejas quando saem de seus lugares de reverência, não quando entram. Quando um espírito, finalmente, percebe a futilidade de sua religião particular e peculiar, rapidamente dissocia-se deles, e, em completa liberdade e plena verdade, que não tem credos ou mandamentos clericais, eleva seus pensamentos ao Pai Celestial de uma forma que saem de sua mente livres e sem estarem afetados, tirados todos os jargões, simples e do fundo do coração. Mas temos nossos templos onde podemos receber os grandes mensageiros dos mais elevados planos, lugares próprios para receber os representantes de Deus, e onde tais mensageiros possam enviar nossos agradecimentos uníssonos e nossas petições à grande fonte de tudo. Não adoramos cegamente como na terra. À medida que nos aproximamos do templo, podíamos já nos sentir carregados com forças espirituais. Edin contou-nos que acontecia sempre, por causa do poder imenso, trazido pelos visitantes de mais alto, que não se diminuíam no interior do amplo ambiente do templo. Era por esta razão que o templo ficava completamente isolado, sem outros prédios em torno. Somente jardins o circundavam, um grande mar de flores, estendendo-se, pelo menos parecia, até onde os olhos podiam alcançar, mostrando aos olhos uma galáxia de cores brilhantes, em grandes grupos, como jamais contemplamos na terra. E elevando-se de tudo isso, havia os sons musicais celestiais e os perfumes dos mais delicados, sendo que o efeito sobre nós era de pura exaltação de espírito. Sentimos que fomos elevados diretamente a outro reino. O prédio, em si, era magnífico. Era imponente, grande, uma inspiração por si mesmo. Parecia ser feito do mais fino cristal, mas não era transparente. Pilares maciços foram polidos até que brilhasse como sóis, enquanto cada um dos entalhes emitia suas cores brilhantes até que todo o edifício fosse um templo de luz. Nunca pensei que tais cintilações fossem possíveis, porque não só as superfícies refletiam a luz de forma extraordinária, mas também davam de sua luz própria de uma forma que podíamos sentir espiritualmente. Edin nos levou a uns lugares que sabíamos serem os nossos. Tínhamos aquele sentimento de familiaridade com eles, o mesmo que se tem com a poltrona favorita de casa. Acima de nós estava o grande domo de ouro perfeitamente trabalhado, que refletia as centenas de cores que cintilavam do resto do edifício. Mas o foco de toda a atenção estava sobre o santuário de mármore, palavra que usarei, querendo outra melhor, ao fundo do templo. Tinha uma balaustrada rasa com uma abertura central abrindo no topo de uma escadaria que leva ao chão. Podíamos ouvir os sons de música, mas não sei de onde vinham, já que não havia sinal de músicos. A música, evidentemente, vinha de uma grande orquestra, de cordas, somente, pois não havia som de outro instrumento orquestral. O santuário, que tinha dimensões bem espaçosas, estava cheio de seres de planos mais elevados, com exceção de um espaço no centro, que pensei estar reservado para nosso visitante. Todos estávamos sentados, e conversávamos em silêncio entre nós. Logo fomos avisados da presença figura imponente de um homem com cabelos pretos, que estava sendo seguido de perto, para surpresa minha, pelo bondoso egípcio com quem nos encontramos na casa de Edin nos limites de nosso reino. Aos que já haviam testemunhado tais visitações, a chegada deles era a indicação da chegada do alto personagem, e nós nos pusemos de pé, como todos. Então, diante de nossos olhos, ali apareceu primeiramente uma luz, que pode ser descrita como ofuscante, mas, conforme nos concentramos nossas vistas nela, imediatamente nos sintonizamos a ela, e não mais sentimos sensação de desconforto.
De fato, como descobri mais tarde, era realmente a luz que se sintonizava a nós. Poder-se-ia dizer que abaixou a sintonia até nós, de acordo com o nosso reino. Tomou um matiz dourado nas extremidades, gradualmente brilhando mais no centro. E no centro, lentamente, tomou forma o nosso visitante. Adensou-se para que pudéssemos vê-lo. Um homem de aparência jovem, juventude espiritual, mas soubemos que trazia em si um grau inimaginável dos três atributos amplos de sabedoria, conhecimento e pureza. Seu semblante brilhava com uma beleza transcendental, seus cabelos eram dourados, em torno de sua cabeça havia um diadema brilhante. Suas vestimentas eram da melhor qualidade, consistindo de um manto branco puro, nas bordas uma faixa dourada, de seus ombros descia uma capa do azul celeste mais profundo, preso em seu peito por uma grande pérola rosada. Seus movimentos eram majestáticos quando levantava seus braços e enviava suas bênçãos sobre nós. Ficamos em pé e silenciosos enquanto nossos pensamentos iam até ele, que nos enviou alguém tão glorioso. Agradecemos e fizemos nossos pedidos. Quanto a mim, tinha um benefício a pedir, e pedi por ele. Não me é possível transcrever a vocês uma fração da exaltação de espírito que senti durante a presença, apesar de distante, deste convidado celestial. Mas sei que não poderia ficar naquele templo, durante o tempo em que ele esteve lá, sem ter a mais esmagadora consciência de que estava abaixo, muito, muito abaixo na escala espiritual de evolução e progresso. E sabia que ele enviava para mim, assim como a todos, pensamentos de encorajamento, esperança, de bondade do mais alto grau, que me fizeram sentir que não deveria jamais me desesperar para atingir o reino espiritual mais elevado, e que havia trabalhos bons e úteis para eu cumprir a serviço do homem, e, ao cumpri-los, teria diante de mim todos os reinos, como estão diante de cada espírito que trabalha a serviço da humanidade. Com uma benção final sobre nós, este resplandecente e verdadeiramente régio ser sumiu de nossa visão. Ficamos sentados por instantes, e gradualmente o templo começou a se esvaziar. Não tinha vontade de me mover, e ele disse-nos que podíamos ficar o quanto quiséssemos. O prédio estava, portanto, praticamente vazio quando vi a figura do egípcio se aproximando de nós. Cumprimentou-nos calorosamente, e perguntou-me se poderia seguir com ele, pois queria apresentar-me ao seu mestre. Agradeci por seu grande interesse por mim, e qual não foi o meu espanto quando ele me levou à presença do homem com quem tinha entrado no santuário. Eu só tinha podido vê-lo do meu lugar, mas de perto podia ver que um par de olhos reluzentes combinava com seu cabelo revolto, mais pronunciado pela leve palidez de seu tipo. As cores de suas vestimentas eram azul, branco e dourado, e, apesar de serem de alta categoria, não tinham a intensidade das roupagens do visitante principal. Tive a impressão de estar na presença de um sábio, o que, realmente, ele era, e de um homem de grande senso de alegria e humor. Devo sempre relembrar que alegria e humor não são, nem serão, prerrogativa única dos habitantes da Terra, apesar de que gostam de proclamar ser monopólio deles, e possam gostar de negar nossa alegria tão espontânea. Continuaremos a rir, apesar de suas desaprovações. O bondoso egípcio apresentou-me a seu mestre, e este me levou pela mão e sorria para mim de maneira a tirar, por completo, qualquer sentimento de acanhamento que eu tivesse. De fato, ele simplesmente emanou de si segurança, deixando-me completamente à vontade. Qualquer um, sem desrespeito, poderia chamá-lo de anfitrião perfeito. Quando falou comigo, seu tom de voz era maravilhosamente modulado, de tom suave, e, portanto, muito bondosa. Suas palavras enchiam-me de alegria, já que me deixavam maravilhado. Meu amado mestre, disse ele, a quem você acabou de ver, pediu-me para dizer a você que sua prece foi ouvida, e que realizará seu desejo. Não temo, porque as promessas que aqui são feitas,
são sempre cumpridas. E então ele me disse que eu deveria esperar por um período antes do cumprimento, porque era necessário que uma cadeia de eventos acontecesse antes das circunstâncias certas surgirem, nas quais meus desejos dariam seus frutos. O tempo passaria rápido, ele disse, e eu podia, enquanto isso, continuar no meu trabalho com meus amigos. Se, em qualquer momento, precisasse de conselhos, meu bom amigo Irin chamaria o amigo egípcio, cuja guia estaria sempre a meu serviço. Então, deu-me sua bênção e vi-me sozinho. Sozinho com meus pensamentos e com minha memória firme, e a fragrância celestial dos nossos visitantes maravilhosos. Juntei-me a Irin e Ruth, e contei-lhes minha alegria. Ambos ficaram felizes com minhas novidades boas, que vieram de fonte tão elevada. Senti agora que gostaria de voltar para minha casa, e pedi a Irin e a Ruth que me acompanhassem. Voltamos para lá, e fomos diretamente para minha biblioteca. Em uma das prateleiras estava um livro em particular, escrito por mim mesmo no plano terreno, e o qual desejava jamais ter escrito. Tirei o livro que estava ao lado dele, deixando o espaço desocupado. De acordo com minha prece respondida, eu preencheria o espaço com outro livro, escrito depois que vim ao mundo espiritual, o produto de minha mente quando vi a verdade. Dando-nos as mãos, nós três andamos para o jardim, para o sol celeste da eternidade. Parte 2. O mundo invisível. 1. As flores. Depois de ter passado para o mundo espiritual, uma das minhas primeiras experiências foi a consciência de um sentimento de tristeza, não sendo uma tristeza minha, já que fui extremamente feliz, mas tristeza de outros, e fiquei muito confusa ao saber de onde vinha. Edin contou-me que esta tristeza vinha da terra, e era causada pela dor causada pelo meu desencarne. Entretanto logo passou. Yaguin informou-me que o esquecimento já se iniciara entre os da terra. Só essa experiência, meu bom amigo, já daria para induzir a sentimentos de humildade, se a humildade não existisse antes. Eu dei, asseguro-lhe, pouca importância à popularidade. Então a descoberta de que minha memória estava desaparecendo das mentes dos terrenos não me causou nenhum desgosto. Escrevi e preguei pelo bem que poderiam realizar. E isto, como agora aprendi, foi microscopicamente pouco. Disseram-me que muitas pessoas, cuja figura pública era considerável quando eram encarnados, descobriram, quando foram enterrados seus corpos terrestres, que suas famas e seus inúmeros favores não os precederam no mundo espiritual. Desaparecera a admiração que experimentaram em seu cotidiano. Isto naturalmente entristecia estas almas ao deixarem para trás a sua proeminência terrena, dando-lhes um sentimento de solidão, maior ainda se, ainda por cima, a terra esquecia rapidamente tudo sobre eles. Minha própria reputação terrena não tinha sido de grande magnitude, mas consegui entalhar um nicho para mim entre meus correligionários. Minha transição foi calma e pacífica, e desprovida de qualquer circunstância desagradável. Não foi um tranco para mim, sair da terra. Não tive laços, a não ser o trabalho. Fui, entretanto, bastante abençoado. Edin contou-me de outros cuja passagem fora extremamente infeliz. Muitos, que foram grandes na terra, acharam-se bastante pequenos no mundo espiritual. E muitos que eram desconhecidos no mundo, viam-se aqui tão conhecidos que ficaram abismados. De forma alguma, não são todos que se destinam aos reinos maravilhosos de eterno brilho e calor. Já lhes dei uma vislumbrada dos reinos de trevas e sombras, onde tudo é frio e deserto e estéril, e onde almas têm suas habitações, almas estas que podem sair dali, se quiserem e trabalharem para tanto. Há muitos que gastam o tempo de suas visitas a estas regiões sombrias tentando arrancar daquela miséria alguns destes desafortunados, e colocá-los no reto caminho de luz e de progresso espiritual.
Foi privilégio meu ir na companhia de Edin e Ru visitar os lugares sombrios além do cinturão de névoa que os separa da luz. Não é meu propósito levá-lo a estes reinos de miséria e infelicidade agora. Mais tarde espero mostrar-lhe algumas de minhas experiências. No momento, há outro assunto, mais agradável, que gostaria de abordar. Há muitos espíritos